Mis amigos, ahora vamos a hablar de Ursal, la gran Ursal. Pois é, meus companheiros sul-americanos, vamos falar da Ursal, vamos falar do Cabo Daciolo, vamos falar de teoria de conspiração, vamos falar do que é verdade, vamos falar do que é mentira. Já vou avisando que esse é um vídeo que provavelmente vai ter muito dislike, muito cabominion vai aparecer aqui, muita gente que acredita em teorias conspiratórias, e muita gente que às vezes tá no caminho certo, mas que acaba se perdendo em alguns exageros, vai ficar brava, vai dar o dislike, vai xingar a gente, vai falar que a gente é vendido, vai falar que o PT nos comprou, o PSDB nos comprou, o PMDB nos comprou, que nós não estamos com mito, nem com o Cabo Daciolo, então nós somos uns merdas de esquerda, enfim, deem seu dislike à vontade, mas se você quer informação de qualidade, deixa seu like, clica no sininho, se inscreva no canal e obviamente, se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Para quem não sabe, um grande destaque, o grande meme do último debate foi o embate que houve entre Ciro Gomes e o Cabo Daciolo. A gente vai colocar aqui para vocês verem o vídeo, mas basicamente o Cabo Daciolo perguntou, acusou o Ciro Gomes de ser o fundador do Foro de São Paulo e botou ele contra a parede perguntando o que era o Ursal. O Ciro pareceu um pouco perdido, deu uma resposta engraçada também. Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e pelo visto o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Depois o Cabo Daciolo falou da nova ordem mundial, deixando o Ciro ainda mais confuso e, enfim, ainda mais criativo para dar uma resposta engraçada, né? A democracia é uma delícia, é uma beleza e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Enfim, muita gente ficou alegre com essa denúncia que o Cabo Daciolo fez e isso virou motivo de chacota, em especial na grande imprensa, né? Que utilizou isso aí para fazer um espantalho de teorias que, enfim, para alguns são como teoria de conspiração e para outros são teorias sérias. E vamos ver qual a verdade sobre isso tudo. Existe a Ursal, não existe? Existe a tentativa de integrar a América Latina numa grande república socialista? É isso que a gente vai ver agora, né? A coisa não é tão para um lado nem tão para o outro. Se por um lado eu vou mostrar aqui para vocês a ideia de uma Ursal não existe, a ideia de integrar a América Latina num todo político, ideologizado, com forças de esquerda no comando, existe e há provas disso. E é disso que a gente vai tratar. Para mostrar isso tudo para vocês, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, né? A primeira, tratando basicamente da socióloga que criou o termo e qual a finalidade da criação dele e também como esse termo foi ganhando força e se espalhando. A segunda parte, a gente vai tratar do conceito de pátria grande, da Unasul, do próprio Foro de São Paulo. E a terceira parte, a gente vai falar também de teorias conspiratórias da esquerda, né? Porque tem muito esquerdista rindo, fazendo piadinha da Unasul, mas adora acreditar em outras coisas e a gente vai mostrar aqui também. Bora, vamos ver. Vamos lá, parte 1, a origem do termo Ursal. Pois é, meus queridos amigos, se você estava imaginando que a Ursal ia ser uma espécie de União Soviética latino-americana criada pelos partidos do Foro de São Paulo, você não está exatamente correto. O termo foi criado pela socióloga Maria Lúcia Barbosa, quando ela participou de uma das reuniões do Foro de São Paulo, e lá ela assistiu um discurso muito enfático do Lula atacando a ALCA, né, que era a Área de Livre Comércio das Américas, que ele denunciava como uma forma de imperialismo americano que ia dominar e subjugar a América Latina. Pois bem, ele trazia as alternativas de integração latino-americana lá e ela, num artigo, ela foi lá e colocou, olha, o que ele está imaginando aqui? Fazer a união das republiquetas latino-americanas, etc., né, das republiquetas socialistas latino-americanas. Esse foi o termo que ela utilizou. E pois é, ela fez aquilo numa crítica, né, até fazendo uma piada daquilo, escreveu num artigo, e aí aquele artigo começou a ter implicações maiores do que ela estava imaginando, né? Basicamente o termo começou a correr, pessoas começaram a ligar para ela, começaram a usar Ursal aqui, Ursal ali, e num artigo do filósofo Olavo de Carvalho em 2006, ele trata a Ursal como um plano ali também da turma da esquerda latino-americana. Como o Olavo de Carvalho tem muitos seguidores, eles enfim, seguem ele de uma maneira, por vezes até cega, né, exageram um pouco, né, e de novo a gente vai ter muito dislike, muito ataque por causa disso também. Enfim, o termo ganhou força e aí chegou num cara como o Cabo Daciolo, que é um cara um pouquinho conspiratório. A gente já fez um vídeo tratando um pouco das maluquices do Cabo Daciolo, e aí ele foi lá e pegou esse termo e botou para uso, né. Essa socióloga foi entrevistada recentemente pela Folha, e ela tava, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Vocês estão espalhando esse termo aí? Isso foi uma brincadeira, isso foi uma piada. Pois, então assim, a questão da piada, a questão do termo não existir, isso é uma verdade, né? O termo Ursal realmente foi criado como uma piada, né? Porém, isso não invalida a parte 2, que é a parte que a gente vai tratar agora, que é a parte sobre a integração latino-americana e o conceito de, vamos dizer assim, uma força política socialista una aqui no nosso continente. Vamos para a parte 2, ponto número 2, o conceito da pátria grande.
Pois é, em 1922, um escritor chamado Manuel Ugarte, ele escreveu, num dos livros dele, definição do conceito da pátria grande, que basicamente seria a unificação das antigas colônias espanholas da América numa grande pátria, né, uma pátria que fala a língua espanhola, e que, enfim, se tornaria um ente único, uma força política única, né? Com o passar do tempo, essa ideia passou a abranger também o Brasil. E, enquanto força política, ela começou a ganhar representatividade a partir dos anos 90. Houve, vamos dizer assim, a instituição, né, quando eles criaram o Foro de São Paulo, que era um foro onde forças políticas de esquerda se encontravam para deliberar, né, para atuar, para trazer experiências e para se ajudarem mutuamente. País como Brasil existe também para a América Latina, que penso que estamos chamados a integrar dia. Mas a ideia da integração econômica dos países aqui no continente começou com muita força no Mercosul. Isso não tinha ainda, vamos dizer assim, a primazia dos partidos de esquerda nisso. Ele começou como um bloco econômico que foi ganhando outros contornos, foi ganhando força. Conforme o Lula chegou ao poder aqui no Brasil, o Foro de São Paulo começou também a soltar as asinhas, soltar no jogo, né? Houve uma explosão do socialismo na América Latina, a gente começou a assistir o crescimento do Hugo Chávez na Venezuela. Um projeto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Do indígena lá, o cocaleiro, lá na Bolívia, o Evo Morales, dentre outros que começaram a ganhar eleições. E aí o próprio Mercosul foi deturpado, começou a ganhar contornos de uma união política e também houve, a partir de 2008, a criação da Unasul, que aí sim foi criado um fórum com um secretário-geral, com relações mais próximas entre esses países, né, com projetos de integração, inclusive militar e armada, né. Também começou a circular como propaganda a ideia da pátria grande, né, isso nos diversos países que tinham governos socialistas. Eles começavam a empurrar a ideia de um conceito geral que abrangia todos os países da América Latina, né. Os discursos no Foro de São Paulo, a conversa no sentido de integração, de uma integração política à esquerda, de integração política socialista, de fato houve. E aí não tem teoria da conspiração nenhuma, né? Assim como não tem teoria da conspiração nenhuma sobre o fato de o Brasil, né, o otário nessa história toda, o cara que fala português e banca toda a festa, ter usado empréstimos do BNDES para bancar essa farra em toda a América Latina. Ou seja, o projeto da Pátria Grande era bancado pelos otários aqui. E aí fica jornalista basicamente tirando sarro disso, né? Ursinhos carinhosos, né? Mas não tem nada disso. Nós, trouxas, estamos pagando por esse projeto de integração da América Latina, né? Seja o nome Ursal, seja Unasul, seja a Pátria Grande, foda-se. Na prática, houve uma tentativa de integração política, militar, econômica entre esses países, sob a égide das ideias socialistas e sob a grana do pagador de imposto brasileiro, sob forma, por exemplo, de empréstimo do BNDES. Então, essa conversa mole também de que não há nada e que isso é tudo uma grande teoria da conspiração no aspecto da integração política dos países latino-americanos, isso é balela. Que houve essa tentativa, que havia primazia de ideias socialistas, havia, e que havia dinheiro brasileiro do BNDES, havia. Então aí também não tem brincadeira nenhuma, e aí a gente vai para a parte 3, que é a parte que envolve nossos queridos doidinhos da esquerda. Vamos lá, vamos para a parte 3, as teorias de conspiração da esquerda. Pois é, meu coleguinha de esquerda, você que diz aí que, né, ai, olha esses caras aí com ursinhos carinhosos, vou fazer piadinhas lacradoras sobre isso, né? Vocês também têm suas teorias bem bosta, e vou falar, são ainda piores que as teorias do Cabo Daciolo, né? Porque se por um lado o conceito dele de Ursal, a palavra realmente não existe, era uma brincadeira, um conceito de uma pátria latino-americana socialista não só existe, como eu afirmei agora há pouco, nós bancamos ela. Mas o pior são as teorias de vocês, que são completamente fantasiosas e que são repetidas à exaustão. Quem nunca ouviu falar que o Moro, por exemplo, é um agente americano? Que o MBL foi, por exemplo, treinado pela CIA, pelos agentes americanos? Ou como, por exemplo, essa professora insana, a dona Virginia Fontes, afirma aí que o MBL também foi treinado nos Estados Unidos, recebe dinheiro até do Tea Party e de instituições americanas para perseguir movimentos de esquerda e para acabar com a revolução do proletariado? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha essa mulher falando isso. O MBL recebe financiamento direto exterior. Primeiro que eles não têm medo de ser presos, porque eles são amigos da polícia. O MBL recebe dinheiro empresarial e recebe dinheiro empresarial dos Estados Unidos e de grupos da extrema-direita americana.
Não é impossível que o governo americano dê dinheiro para tudo quanto é tipo de organização de direita. Quer dizer, da extrema-direita americana que venha dinheiro para esses grupos, como os irmãos Koch, que tem outras fundações nos Estados Unidos, ou do Tea Party, ou dos grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos, que de alguma maneira vão favorecer esse tipo de atuação. Em suma, teoria de conspiração tem pra todo mundo, tem pra todas as ideologias. Conspiração maluca é uma tônica, faz parte do debate político em qualquer lugar. Se, por um lado, há como afirmar que há um pingo de lucidez nesse papo de Ursal, é que ele fez as pessoas, ao menos, abrirem o olho pra uma coisa muito séria, que é a conta do BNDES que todo mundo vai ter que pagar e que o governo petista não quis mostrar pra ninguém, que foi utilizada basicamente para bancar a aventura da integração política socialista na América Latina. E isso, meus queridos, não é papo de louco.